Boa noite a todos vocês que estão aqui nos assistindo. Sejam bem-vindos a mais uma palestra no Fraternidade, né? No Centro Espírita que fica ali na 909 Sul e que agora a gente está nesse mundo virtual podendo realizar essas palestras de diversos companheiros. É uma honra estar aqui com vocês. Para quem tiver de noite, boa noite. Quem tiver de dia, bom dia e boa tarde, tá joia? Vamos começar? E para a gente começar, em vez da leitura, né, inicial, a gente vai cantar uma canção. Uma canção de Tim e Vanessa que se intitula Alívio. Vamos lá? Caminheiro no caminho, em busca da direção, da expulsão do paraíso, a terra da promissão, do suor do vosso rosto, angariareis o pão, destentor de vossos partos, uma nada evolução. Viver é crescer, crescer é sofrido, caridade, oração, alívio do coração. Semeador, em meio à dor, vinde a mim, se estais cansado, meu peso é leve, jugo suave, já não é sentida dor, bendito Consolador. Semeador, em meio à dor, vinde a mim, se estais cansados, meu peso é leve, jugo suave, já não é sentida dor, bendito Consolador. Então agora vamos elevar o nosso pensamento ao mais alto, agradecer essa oportunidade de aqui nos encontrarmos virtualmente. Obrigado, Senhor. E que possamos aqui ser instrumentos, né, do mais alto na lição reservada para a gente essa noite, neste momento, né, para que possamos nos entender, compreender essa lição, estudar cada vez mais, mas mais importante, Senhor, nos dê força para que possamos pôr em prática no dia a dia. Isso é fundamental, né, para a nossa regeneração, para que a gente se ajude e ajude ao próximo. Ser conosco e que assim seja. Bem, gente, a lição muito legal que me colocaram para fazer aqui para vocês, que é a parábola das parábolas. Qual é a parábola das parábolas? Para quem assiste Harry Potter, tem lá a varinha das varinhas, não é isso? Quem não assiste, me desculpe, me perdoe. E aí a gente tem a parábola. Que parábola é essa? É a parábola do semeador, né? Eu vou narrar, né, para não faltar nenhum texto, tá certo? E aí a gente vai comentando aqui da melhor forma possível. Naquele mesmo dia, tendo saído de casa, Jesus sentou-se à borda do mar. Em torno dele, logo reuniu-se grande multidão de gente, pelo que entrou numa barca, onde sentou-se, permanecendo na margem
todo o povo. Disse então muitas coisas por parábolas, falando-lhes assim. Aquele que semeia saiu a semear. Vamos ficar atento a esse saiu a semear. E semeando, uma parte da semente caiu ao longo do caminho. E os pássaros do céu vieram e a comeram. Outra parte caiu em lugares pedregosos, onde não havia muita terra. As sementes logo brotaram porque carecia de profundidade a terra onde haviam caído. Mas levantando-se o sol as queimou e, como não tinham raízes, secaram. Outra parte caiu entre os espinheiros e estes, crescendo, as abafaram. Outra finalmente caiu em terra boa e produziu frutos, dando algumas sementes 100 por um, outras 60 e outras 30. Ouça quem tem ouvidos de ouvir. E aí? Essa parábola é muito legal, porque a gente até fala essas questões, né? Parábolas, porque é a única parábola que próprio Jesus faz o comentário. Ele não deixa para nossa interpretação, ele já faz uma interpretação dele para que a gente possa interpretar também junto com ele, né? Claro. Então ele interpreta assim: escutai, pois, vós outros, a parábola do semeador. Quem quer que escuta a palavra do reino e não lhe dá atenção, vem o espírito maligno e tira o que lhe fora semeado no coração. Esse é o que recebeu a semente ao longo do caminho. Aquele que recebe a semente em meio das pedras é o que escuta a palavra, que a recebe com alegria no primeiro momento, mas não tendo nele raízes, dura apenas algum tempo. Em sobrevindo reveses e perseguições por causa da palavra, tira ele daí motivo de escândalo e de queda. Aquele que recebe a semente entre os espinheiros é o que ouve a palavra, mas em quem logo os cuidados deste século e a ilusão das riquezas abafam aquela palavra e a tornam infrutífera. Aquele, porém, que recebe a semente em boa terra é o que escuta a palavra, que lhe presta atenção, em quem ela produz frutos, dando 100 ou 60 ou 30 por um. Então essa lição aqui a gente pode tirar vários ensinamentos. Eu gostaria de tirar um tempinho para a gente falar do semeador. Mas antes da gente falar do semeador, vamos falar das sementes que foram lançadas, que eu acho que é importante, né? E para ser importante também a gente colocar o contexto histórico, né? O que é o contexto histórico? Como é que era a agricultura na época que Jesus está narrando junto aos camponeses que faziam? Não é uma agricultura como a gente tem hoje, que o solo era preparado, o solo é preparado antes de receber as sementes, porque a gente sabe, senão não vai frutificar as sementes. Naquela época eles realmente jogavam as sementes, umas davam e outras não, então é bem contextualizado com a época, tá bom? Então esses dados são tirados lá até com Haroldo Dutra, que foi um dos que traduziu literalmente o texto. Então, na época, a agricultura ela acontecia dessa maneira. Então era jogado realmente, porque senão a gente fica, meu Deus, jogou a semente, não, nem olhou se o solo está arado, como é que é isso? Então, a importância de contextualizar para entender por que ele falou dessa maneira essa parábola. Que também não deixa de ter um ensinamento da preparação da terra, porque se só um estilo frutificou, também não deixa de ser uma lição para os agricultores da época. E aí vem aquele que é o primeiro, é o do caminho, né? Tá caminhando, não tá nem prestando atenção, tá engolido pelo mundo. É a questão do materialismo, né? Aquele materialismo que não quer saber das coisas espirituais, muito preso à matéria ao extremo. Esse não quer saber do que está acontecendo à sua volta, só quer viver a vida material, pronto, acabou, se é uma vida só. Então, esse é mais pra gente, esse lado. Não quer dizer que a gente, por muitas vezes, fuja desse lado. Muitas vezes a gente se deixa engolir pela matéria e não presta atenção no que está à nossa volta. O que é essa semente? Gente, é o evangelho de Jesus em nossos corações, que foi semeado há muito tempo. Na verdade, nós temos essa essência dentro de nós quando criado fomos. Mas, ao longo do tempo, essas sementes foram lançadas pelas revelações, né?
Então a gente tem a primeira revelação ali com o decálogo, né? Com a implantação do Deus único quando Moisés veio. A segunda revelação com Jesus, que trouxe toda essa vivência do amor pra gente, esse evangelho pra gente, o nosso grande semeador, Jesus. E, por fim, a gente tem a terceira revelação, que é o Consolador prometido por Jesus, o Espiritismo, né, que Kardec codificou tão bem, com tanta maestria. Então, esse é a semente que foi lançada, que vem sendo lançada, né? E a gente também é semeador, mas a gente vai falar do semeador. Então, nós temos esse primeiro, do caminho, ao longo do caminho, né? Esse materialismo. E a gente tem modificado isso ao longo do tempo, mas ainda precisamos melhorar. Muitos ainda estão arraigados, ainda muito presos a essa questão da matéria. Não que a gente esteja totalmente livre, não estamos. Mas temos alguns estágios diferentes só pela aceitação da religiosidade, do acreditar em Deus, nas vidas sucessivas que a gente acredita como espírita, na reencarnação. Então, isso já nos faculta uma possibilidade. Não que a gente viva isso, mas a gente tem essa crença. E aí a gente pode passar até para o outro estágio. Que qual é o outro estágio? Que coloca a gente nas rochas, nas pedras, nos pedregulhos. O que é? A gente entra com alegria, vivacidade no centro, aprendendo, tal, mas não fincamos as raízes. O que é a raiz? A raiz são as cicatrizes que a gente vai tendo ao longo da vida e vai deixando o evangelho penetrar da gente, a gente vai vivenciando, pondo isso pra fora. Tá entendendo? A gente procurando ser mais caridoso, indulgente, né? Benevolente para com todos, indulgente para com as imperfeições alheias e o perdão das ofensas. Isso é fincar raiz. E a gente não finca raiz muitas vezes, fica só ali no superficial, a gente recebe aquela mensagem, por muitas vezes a gente vê nós reclamando, irmãos falando, não, eu entrei na doutrina, muito legal, mas aí começaram a aparecer um monte de problema. Aí eu vou pro centro e aí é um monte de problema. Eu começo a trabalhar a questão da mediunidade, mas aí só acontece mais problemas. E aí a gente sai fora. Quando a gente não interioriza, não cria raiz, não entende que quanto mais a gente vai estudando, nós estamos num planeta de provas e expiações. Está ali na doutrina, é só ler, entender com Jesus as lições. Esse planeta de provas e expiações, ele nos pede espiar. E quanto mais a gente vai estudando, vai estando melhor. Como Deus é tão misericordioso, não vem aquilo tudo de uma vez. Todas as lições que a gente tem que pôr em prática não vem de uma vez. Graças a Deus. Então, quando a gente vai se preparando, as lições vão aparecendo cada vez mais. E se a gente não fincar a raiz, não frutifica. E aí a gente vai embora, a gente fica desgostoso, a gente não aceita. E aí tem um outro estágio, o espinheiro, não é isso? No meio do espinho, mas aí quando vai crescendo, vai fortalecendo, e aí vão ser aquelas provas difíceis que acontecem na vida. Provas difíceis, as obsessões que a gente enfrenta, uma traição, né, uma morte que a gente não aceita. Gente, não que seja fácil, mas faz parte do nosso contexto. Porque graças a Deus a gente tem a bênção do esquecimento. Mas se a gente fosse lembrar o que a gente fez, não ia ser legal. Então nós sabemos que nós temos resgates a realizar. Chico ensinou isso muito bem pra gente, né? Quando a mulher veio, eu acho que eu fui a rainha, não sei, rapaz, eu fui a pulga lá do leão. Porque a gente fez isso aí, né? A gente não tá nesse planeta com essa dificuldade, ou em meio a uma pandemia dessa, se a gente não tá precisando resgatar, né? Então não sejamos tolos, nós vamos passar por dificuldades. E aí quando vem aqueles testes mais difíceis que nos pedem que a gente alcance, olha só que legal essa analogia que ele fez, que é o sol. Para alcançar o sol, que é o quê? A luz do Senhor, a luz de Jesus, a oração. Quando está na hora da gente entrar em oração, em meditação, a gente criou barreiras e aí a gente não consegue alcançar, porque a gente se vitimiza.
Infelizmente, a gente se vitimiza o tempo todo diante da... A gente sempre acha que a nossa dificuldade é impossível de ser superada, que eu não vou dar conta, que eu não vou conseguir. E aí, a gente não consegue mesmo. Se a gente não buscar enfrentar as nossas dificuldades, a gente haja vista a vida belíssima desses que a gente tem como exemplo, né? Como Chico, quantas dificuldades ele enfrentou? Imagina se ele fosse aquele que não tem a raiz. Ali no primeiro livro já, né? Já ia fraquejar. Ou então a questão dos espinheiros. Quantos testes ele sofreu ali ao longo do caminho dele, dos próprios que estavam à sua volta. Jesus, o semeador que foi crucificado, foi negado, foi traído, mas não deixou de amar. Não deixou de pedir por Judas no meio da sua crucificação ali. Que exemplo de amor, de raízes fortes. Ah, mas Jesus é o Cristo. Mas depois, Jona de Cusa. Que exemplo lindo para quem não conhece. Vai lá em Boa Nova. Vai lá em Boa Nova. Veja o exemplo de Jona de Cusa que no ato de sua morte, os soldados falando para ela, e aí, não vai abjurar o Cristo? E o filho dela do lado dela abjura o Cristo. Ela falou, cala-te, meu filho, o Senhor nos ensinou a ser fiel. E aí ela falou assim, esse seu mestre só te ensinou a morrer? E aí ela responde ali já as labaredas. Não, ele não me ensinou só a morrer, me ensinou a te amar. Ah, que coisa, é lindo, lindo, como Paulo, né, um verdugo que assassinou os cristãos. Olha só, veja bem, Jesus já vinha lá jogando a sementinha nele, não foi de uma hora para outra, mas ele já tinha lá a sementinha ali, tal, brotando, e aí quando ele vai, persegue, apedreja o Estevão, e tá naquela dificuldade, e vai a cabeça dele em ebulição, quando ele vê Jesus, ele fala, não dá. Mas de primeiro ele consegue realizar as atividades? Não, ele precisa entrar, meditar, criar raízes. Ali é um momento que ele começa a criar raízes. Ele ganha o não do pai, ganha o não do sinédrio, e aí o não dos próprios da casa do caminho, que aí ele mesmo vai ter que provar. Eu tenho que provar. E aí ele vai ter que criar raízes. Mas quando ele cria raízes dessa semente de Jesus que frutificou no seu coração, da lição do evangelho, ele é brilhante, é o maior divulgador. Bateu perna, eu fico imaginando Paulo com o que a gente tem aqui virtualmente, o que ele faria para o alcance da lição do Evangelho de Jesus. Seria incrível, já é incrível, já é fantástico. E por último, não menos importante, aquele que cai no solo, fértil. E aí dá. Só que mesmo no solo fértil que dá, uns dão um tantinho, outros dão meio, outros dão um tantão. Porque é assim. Uns recebem a palavra e conseguem já frutificar muito mais. Outros já é menos. Outros conseguem ali, tá ali no raso ainda, realizam assistencial, frequenta o centro, né? Pratica um pouco ali, faz um evangelho tararau, mas ainda está desenvolvendo, né? E tem aqueles que já pegam a palavra e aí é um Gandhi da vida, o Mandela, o Chico, Divaldo, e aí vai embora nas obras e outros anônimos, né? Que a gente não pode esquecer, tem tantos anônimos, né? Seria injusto de que batalharam. Tem um caso que eu gosto muito de ver, Winston Churchill, que foi um que, depois se vocês quiserem ver a história lá na internet, Winston Churchill, é fantástico o que ele faz, né, que ele salva as pessoas na guerra. Então, são coisas assim, grandiosas, maravilhosas, mas cada um vai frutificar também do seu jeito, né, a natureza não dá saltos. Quanto mais eu consigo uma raiz mais profunda, mais eu vou conseguir dar, mais os frutos vão ser bonitos. Mas o mais legal disso tudo, gente, é que todos nós vamos dar frutos. Todos nós tivemos momentos de caminho, temos momentos ainda muito de pedra. Muito momento de pedra. E eu até
acredito muito nisso. Eu acho que é uma reflexão que nós devemos fazer, tá? Aqui é uma reflexão nossa, que cada um pode fazer na sua casa. Leia a mensagem, leia o capítulo. Ah, aliás, está no capítulo Sede Perfeitos, falha minha, perdão, tá? Capítulo Sede Perfeitos está essa parábola do semeador. Então, assim, será que a pandemia, essa pandemia que a gente está vivendo, não está trazendo a gente para a gente deixar de ser pedra, gente? Para prestar atenção, para criar raízes. E o que são essas raízes? Raiz também tem a ver com família. Cuidado. Se eu não consigo cuidar do que está aqui, como que eu vou cuidar do que está lá fora, gente? Nós somos chamados para cuidar do que está aqui. Eu preciso prestar atenção nos meus 2 filhos que estão aqui. E eu tenho que cuidar, a minha esposa, a casa, fortalecer-nos, nos criarmos raízes ao Cristo mesmo, da semente, da importância que tem do Evangelho. Estamos sendo chamados para criarmos raízes. E a pandemia está chamando a gente para isso. Urge isso. E por último, que é muito importante, é uma palavrinha. O semeador saiu a semear. Saiu é ação. Nós também somos semeadores. Nós somos semeadores. Porque a última revelação, a terceira revelação é a doutrina espírita. Não é uma pessoa que veio, Moisés, Jesus, não. A revelação é o espiritismo. Nós somos divulgadores. Como nós estamos semeando? A gente está saindo. E eu vejo muito, gente, infelizmente, que a gente às vezes usa de desculpismos para não estar divulgando. E a divulgação ela tem que ser de exemplo. Essa é a maior divulgação da doutrina espírita. É o exemplo. É a caridade como entendia Jesus. Essa é a maior divulgação. Mas aí vem a pandemia e a gente precisa do centro, do espaço físico, para poder realizar essa divulgação, para sair e semear. Olha o que a gente tem aqui. Olha o que está acontecendo no movimento das lives, das atividades. Não podemos ficar parados. Precisamos sair a semear. Como? Gente, criatividade, oração, meditação. Nos liguemos aos nossos mentores, mas não podemos ficar parados, porque o semeador saiu a semear. É ação. O Cristo clama por nossa ação de semeadores. Bem, dá pra gente falar muita coisa. Eu podia continuar aqui, mas o tempo já vai indo. E eu quero deixar uma música para vocês aqui no final, para que a gente possa ter como uma oração, e a gente faz uma oração mais curta. É uma música do Denis Soares, já que estamos a 2 dias do Natal, que a gente possa lembrar desse aniversariante fantástico, esse semeador incrível, esse nosso evangelizador de coração, Jesus. É Natal em cada coração, natural, é só falar do amor, não há mal em nenhuma condição que trivial possa afastar a alegria de estender sua mão pro amigo em dor, a aventura de agir na reconciliação, a beleza de servir ao irmão que não tem pão, e em tudo entrever a mão divina atuar, mostrando que o Natal é brincar, é sorrir, é cantar e viver em paz, mostrando que o Natal é sentir, é buscar, perceber,
tristeza não há, mostrando que o Natal é escolher o perdão, é ter fé e ter união, mostrando que o Natal é viver, é amar, pressentir, Ele em tudo está, Ele em tudo está. Obrigado, Jesus. Obrigado, Deus Pai querido. Que assim seja.